Bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar nos passos cruciais da avaliação inicial de pacientes queimados. O foco é vias aéreas, o A, e respiração, o B. A gente está se baseando nos materiais de referência sobre isso e a ideia é entender mesmo as prioridades, sabe? Aquelas ações que salvam vidas logo de cara. Exato. Para começar, tem aquela regra de ouro, né? Todo queimado grave é um paciente de trauma. Isso quer dizer imobilizar a cervical, antes de qualquer coisa. Parece básico, mas é fundamental. Fundamental mesmo. Porque, olha, o risco de lesões associadas, tipo na coluna, é alto e pode passar batido no início. Depois de garantir a imobilização, aí sim o foco vai para manter a via aérea aberta. Coisas simples, tipo elevar o queixo, tracionar a mandíbula. E, claro, ficar de olho nos sinais de alerta para lesão por inalação. Aquilo, pelo do rosto ao nariz queimado, sabe? Escarro escuro com fuligem, rouquidão. Ou dificuldade para respirar mesmo. E esses sinais, ou só o fato da pessoa ter estado num incêndio em lugar fechado, já acende um alerta gigante, né? Para a via aérea comprometida. Com certeza. É um sinal vermelho imediato. E isso exige ação rápida, imagino. Sem dúvida. E essa necessidade de agir rápido leva a gente para critérios bem claros de intubação precoce. Tipo o paciente com escala de coma de Glasgow, aquela que mede a consciência, né? Entendi. Se tiver 8 ou menos, entuba. Certo. Glasgow baixo é um sinal grave. Exato. Ou então queimaduras profundas na face, no pescoço, ou aquela suspeita forte de que inalou fumaça. Também tem que entubar logo. E tem mais um critério importante, né? A área queimada. Isso, uma área de superfície corporal queimada, a TBSA, maior que 40%, mesmo que não tenha queimadura no rosto. Mas por que uma TBSA tão alta, mesmo sem queimar o rosto, já pede intubação? Fiquei curioso com isso. Ótima pergunta. É que queimaduras tão grandes causam uma resposta inflamatória enorme no corpo todo, sabe? E exigem muito soro, muito líquido na veia. Esses dois fatores, a inflamação e o volume de líquido, podem causar um inchaço, um edema bem grande nas vias aéreas, horas depois. Ah, entendi. Mesmo sem a queimadura ser lá na via aérea. Exatamente. E ainda tem o risco de choque, que piora a respiração. Então, entubar nesses casos é quase preventivo, para garantir a via aérea antes que ela feche de vez. É uma corrida contra o edema mesmo. Entendido, faz todo sentido. E uma vez que decidiu entubar, o tubo em si tem alguma especificação? Tem sim, a gente prefere um tubo de maior calibre, para adulto 8.0 ou até maior. Por quê? Bom, primeiro porque facilita ventilar o paciente, né? E também para aspirar a secreção, que pode ser bastante. E, muito importante, permite fazer broncoscopia depois, se precisar olhar lá dentro da via aérea. Certo, facilita procedimentos futuros. Mas aí vem o desafio prático, né? Como é que fixa esse tubo se o rosto está todo queimado? Fita adesiva comum não vai parar ali e pode até piorar a lesão. Esse é um pepino. Fita direto na queimadura, nem pensar. O que se usam são alternativas, tipo amarras de cadarço de algodão dando a volta na cabeça, ou, em alguns casos bem específicos, dá para fixar com fiozinho de aço nos dentes, mas isso é mais complexo, precisa de cuidado. Entendi. Soluções criativas para um problema difícil. Exato. E o mais importante, tem que checar a posição do tubo toda hora, porque o edema vai aumentando, sabe? E pode empurrar o tubo para fora do lugar. Tem que ficar muito ligado nisso. Ok. Então, via aérea garantida, o A está resolvido, por enquanto. Aí a gente passa para o B, a respiração. O que olhar aqui? Bom, no B, a gente tem que primeiro olhar. Ver se o tórax está expandindo dos dois lados igual, se tem esforço para respirar. Depois, auscultar os pulmões, ouvir se o ar está entrando bem dos dois lados. E, claro, monitorar a saturação de oxigênio o tempo todo com o oxímetro. E um ponto crucial, se tem suspeita de inalação, principalmente incêndio fechado, tem que dar oxigênio a 100%, em alto fluxo, com máscara. Certo, oxigênio para combater a intoxicação por fumaça e a falta de oxigenação. Isso. E lembrar que nem todo o problema de respiração no queimado é só da fumaça, né? Como assim? O trauma inicial, a causa da queimadura, pode ter gerado outras lesões, tipo um pneumotórax,
que é o pulmão colabar por causa de ar no tórax, ou uma contusão pulmonar, uma batida forte no pulmão. Ah, claro, as lesões associadas que você mencionou no início. Exato. Por isso é essencial seguir os protocolos de trauma, como o ATLS, para não deixar passar essas outras coisas que também matam. Falando em dificuldade para respirar, tem uma situação bem específica e perigosa, que são as queimaduras circunferenciais no tórax, né? Aquelas que dão a volta completa. Nossa, sim, essas são críticas, porque a pele queimada profunda vira uma crosta dura, a escara. E se ela dá a volta no tórax, funciona como uma cinta, sabe? Que não deixa o peito expandir para respirar. Caramba, a pessoa tenta puxar o ar, mas o tórax está preso. Exatamente isso. É uma emergência gravíssima. Tem que reconhecer e agir na hora. E a solução para isso é um procedimento chamado escaratomia torácica, certo? Como é que funciona? É um procedimento que parece drástico, mas salva a vida. Basicamente, a gente faz cortes, incisões longitudinais ao longo do tórax, atravessando toda a espessura da pele queimada. Isso alivia a pressão, permite que a parede do tórax volte a se mexer, a expandir, aí o paciente consegue ventilar de novo. Fazemos em locais específicos para liberar essa couraça, às vezes precisa fazer no abdômen também, se a queimadura pegar lá. Entendi. Um alívio mecânico para a respiração. Realmente, parece drástico, mas vital. Vital. Então, para a gente amarrar as pontas aqui, a mensagem principal é que essa abordagem rápida, sistemática, primeiro A, depois B, e antecipando os problemas, tipo o edema e essa restrição do tórax, é absolutamente chave no atendimento ao queimado. Perfeito! É essa antecipação que faz a diferença. Isso até me leva a pensar numa coisa, sabe? Considerando a velocidade que esse edema de via aérea pode aparecer, principalmente quando tem inalação de fumaça, será que as estratégias de atendimento pré-hospitalar, lá na ambulância, no resgate, poderiam ser ainda mais otimizadas? Será que daria para pensar em garantir a via aérea definitiva ainda mais cedo, talvez antes mesmo de chegar no hospital especializado? Fica aí uma questão para a gente refletir, né? Como melhorar ainda mais esse cuidado inicial?